Então, o que é o chamado geral e o chamado individual ou irresistível? Alguns teólogos falam o chamado individual, outros falam o chamado irresistível, né? É a mesma coisa. Chamado individual e irresistível é a mesma coisa. Então, é uma expressão muito usada na teologia reformada, essa aí, o chamado geral e o chamado irresistível. Então, o que é o chamado geral? O chamado geral é o seguinte: primeiro Deus chamou a todos. Ninguém aceitou. Aí então ele faz um segundo chamado. E agora eu chamo só quem eu quero. Só que esse segundo chamado é individual. É um por um. Vem Mailine, vem Eli, vem Luiz, vem Bruna, vem Bianca. Entendeu? Esse segundo chamado ele é individual e ele é irresistível. Você não tem forças para dizer não. Por quê? Porque ele tem que ser irresistível. Porque no primeiro chamado todos recusaram. E se no segundo chamado ele desse a oportunidade de nós recusarmos, todos nós recusaríamos segunda vez. E se ele chamasse uma terceira vez, todos recusariam. Se ele chamasse uma quarta vez, todos recusariam. Porque o homem, depois do pecado, ele se tornou inimigo de Deus. Ele quer estar longe de Deus. Ele quer se opor a Deus. Ele quer ser adversário de Deus. Ele quer humilhar Deus. Ele quer todo. Então, um exemplo. Tem uma pessoa que odeia você. Ela te detesta. Ela quer ver você fritar na gordura quente. Aí, mas você quer que ela vá para sua casa. Você quer que ela vá na festa do seu aniversário. Só tem um jeito. É obrigar. Algemar ela e levar à força. Porque fora esse jeito não tem. Outro jeito. Ela não vai. É seu inimigo número 1. Ele quer ver você morto. Ele vai no seu aniversário. Ele não vai. Então, mas se eu algemar ele, né, e levar ele algemado, a força, aí ele vai. Foi o que Deus fez com a gente. Entendeu? Então o segundo chamado, ele foi irresistível. Por isso que, né, mesmo nós tendo sido escolhidos antes da fundação do mundo, se Deus chamar como convite, nós não aceitaríamos o convite, nunca. Vamos ler o texto aqui, né? Bom, primeiro esse texto aí de Mateus, isso aí fala também da ceia, né, no contexto aí desse texto aí, fala da grande ceia também. Então, mas esse aí é o finalzinho, ele encerra o texto dizendo assim, Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, esse muitos aí, ele pode ser interpretado também como todos, viu? Todos foram chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos é o chamado individual, é o chamado irresistível, né? Então, olha o que diz aqui o texto que eu vou ler. Lucas 14, 17 a 23. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Esse aqui é o primeiro, é o chamado geral. Os convidados, eles não foram obrigados a ir na festa, na ceia. Você sabe, a ceia é o dia, é o grande galardão, é a entrega dos galardões, é a satisfação, é quando nós vamos prestar conta diante de Deus, né? Então, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Esse é o chamado geral. Vinde, porque tudo está preparado. Versículo 18. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Todos começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Comprei um campo e eu preciso ir lá, peço desculpas, mas não vai dar dessa vez. Que coisa, não? Comprei um campo, peço desculpas, mas não vai dar dessa vez, fica para a próxima. Entendeu? Aí olha o outro que falou, versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Comprei 5 juntas de boi, te peço desculpa também, porque não vai dar para ir também, né? Aí, não é assim que o povo do mundo faz hoje. Você chama ele, não, eu tenho que cuidar das vacas, lá eu tenho que tirar leite da vaca, não é assim que hoje que acontece. E as pessoas não vêm, entendeu? Aí terceiro, e o terceiro? E o outro disse: casei-me. Ixi, aí, tá vendo? Quantos? Ah, não, eu tenho que casar, logo agora que eu vou casar, não posso me converter.
entendeu? Minha mulher, minha noiva não quer, entendeu? Se eu me converter, eu vou perder a noiva, não vai dar mais para casar. Prestou atenção? Não é assim que funciona os dias de hoje. Então, casei-me, não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado ficou o Senhor. Para aqueles que acham que Deus é só amor, que Jesus só é só amor, Jesus ficou irado. O dono da casa disse ao seu servo, esse dono da casa é Jesus, que ficou irado, e disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Traz, já não é mais um convite. Traz, é uma ordem, traz. Versículo 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Agora o versículo 23 é o chave. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Aqui está falando da boda. Está falando da boda do cordeiro, está falando do dia que a gente vai dar satisfação, entendeu? E aqui já está prevendo isso, quer dizer, está falando do dia a dia nosso, mas já está prevendo isso. A boda, entendeu? A boda começa do dia que a gente converte até o dia que a gente vai lá dar satisfação para o Senhor, né? Então, quem que vai estar presente lá nas bodas? Aqueles que tiveram, né, o chamado irresistível. Aqueles que não tiveram a opção de dizer não. Aqueles que tiveram a opção de dizer não, né? Aí você pode fazer algumas perguntas, né? E eu até faço questão de dizer, a gente tem resposta para tudo. Tem algumas coisas na Bíblia, são poucas, mas tem algumas coisas na Bíblia que é difícil, né? Aí você fala para mim, bom, ele chamou todos. Todos se recusaram. E nesse segundo chamado, por que ele chamou só a metade? Por que não chamou nesse segundo chamado todos e obrigou a todos? Aí eu não sei responder. Por quê? Porque eu sei que eu poderia te dar uma resposta, mas aí eu entraria no achismo, né? Eu acho, entendeu? Aí não é uma resposta bíblica, né? A Bíblia nisso daí ela não explica direito. Por que ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Por que ele escolheu Jacó antes de ter feito coisa boa ou ruim e odiou a Esaú? Para aqueles que acham que Deus não odeia ninguém, a Bíblia diz que ele amou Jacó e odiou Esaú. Aborreceu, no grego aborrecer é odiar. Antes de ter feito coisa boa ou ruim. Isso aí eu vou explicar para você? Irmão, vou explicar. Eu vou explicar certinho para você. Quando nós chegar lá no céu, viu? Isso aí também não tem, a Bíblia não responde isso aí. Tem algumas coisas que não adianta a gente querer inventar coisa, porque vai ser achismo, vai ser explicação humana, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que admitir. Não, isso aqui não dá, né? Então, louvado seja Deus.